Sexta-feira, chegando ao final dessa super semana de literatura, na verdade, uma verdadeira revisão das 10 obras que vão cair no vestibular da UEM. Na prova de segunda-feira, 10 obras serão cobradas, né? Provavelmente não estarão as 10 ali na prova, né? São 5 questões, né, Toninho? São 5 questões e nós teremos aí a oportunidade de, nesta sexta-feira, trazer mais 2 livros para concluir essa lista de 10. Ao longo da semana, eu conversei na segunda e na quarta-feira com o professor Toninho, nosso diretor-geral, e na terça e na quinta com o professor Luiz Felipe. Professor Luiz Felipe, também professor de literatura. A gente brincou aqui que o professor Toninho foi professor do Luiz Felipe, né? Afinal, o Toninho dá aula aqui há muito tempo, né? 200 anos. 200 anos. Eu ia brincar naquele dia que você tinha dado aula de literatura para Moisés, mas para Moisés é os Zumas, que deu gramática. Que deu aula para mim, inclusive. Zumas é nosso professor de português, língua portuguesa, grande figura, professor Zumas, muito querido, né? Se tiver a oportunidade em algum momento de assistir o vídeo, fica um abraço de toda a equipe do Platão. Bom, e a gente está aqui, inclusive hoje, né, já paramentados. Isso, né? Já estamos aqui com essa camiseta que estaremos, inclusive, no domingo, né? No domingo estaremos ali para receber os nossos alunos, alunas, inclusive quem não é aluno do Platão, a gente recebe também, dá um abraço, deseja boa sorte. Então, no domingo estaremos assim, né? Dessa forma, e a gente já veio aqui para essa conversa, né, devidamente, né, uniformizados, vestidos aí. Bom, Toninho, obrigado mais uma vez. Bom demais sempre falar contigo. Nada, é um privilégio tê-lo aqui comandando a TV Platão, e a gente hoje consegue, através do teu trabalho e desse processo que você instaurou aqui, fazer com que mais pessoas tenham acesso à escola e, no caso específico aqui, ao mundo da literatura e às obras do vestibular da UEM, que começa nesse domingo. Luiz Felipe, foi sempre muito bom conversar contigo, sempre antes e durante, né, os nossos papos, não diferente nessa sexta-feira. Bom tê-lo para encerrar essa nossa conversa de literatura. Ronaldo, eu faço das palavras do professor Toninho as minhas. Também é um privilégio estar aqui com você, um excelente mediador das nossas conversas, também com o meu grande mestre literário e também da vida, professor Toninho. Ó, mestre da vida, você tá chique. Meu filho. Eu, na verdade, estou aqui mais para confundir do que para facilitar, viu? Hoje a gente vai conversar sobre 2 obras, Antologia Poética de Carlos Drummond de Andrade, né? Esse livro fantástico, e a gente vai entender por quê, e Milton Ratum, com 2 irmãos. São esses 2 livros para encerrar a nossa semana de literatura. Já estamos aqui? Olha só. Estamos. Só falta eu colocar no meu aqui, então. Rapidinho, eu vou compartilhar também. Você pode compartilhar aí no seu perfil, pessoal, e convidar mais gente. Convide aí, tem possibilidade para convidar, tá? Então você pode convidar as pessoas para participarem também, para assistirem, para ter a oportunidade de aprender com essa conversa que teremos hoje. Milton Ratum, 2 irmãos, e Carlos Drummond de Andrade, Antologia Poética. Já temos aí quase 20 pessoas assistindo a gente simultaneamente. Então vamos lá. Podem mandar perguntas, ok? Bom, começamos com Antologia Poética, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, ainda modernista, né, Luiz Felipe? Sim, ele é um poeta modernista, mas como a gente pode especificar de uma melhor forma, Carlos Drummond de Andrade ele é um poeta da 2ª geração modernista. Ele, então, faz parte daquilo que a gente chama de fase social do modernismo, que se inicia em 1930, quando ele publica um livro Alguma Poesia, e vai até 1945. Quais são as principais características dessa segunda fase? Qual o momento histórico, Luiz Felipe? Então, a partir mesmo da 1ª geração, e continua durante a 2ª geração, no mundo estão acontecendo várias problemáticas sociais. A gente pode linkar, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo. Aqui no Brasil, a questão do Getúlio Vargas, que ele até próprio censura muitos poetas, e tudo isso vai corroborar para que o Carlos Drummond de Andrade produza uma poética muito mais dura, muito mais objetiva. Essas são talvez as características sociais e eu posso falar temporais que estão acontecendo e que vão influenciar a obra do Carlos Drummond de Andrade. Mas nessa obra, Toninho, a gente tem, você falava para mim aqui agora há pouquinho, antes de começar a nossa conversa,
que a gente tem um Drummond que não é um Drummond, digamos, único, é um Drummond que se divide em fases. Na verdade, a antologia é uma grande reunião da obra do Drummond. E o Drummond, por ser o poeta da segunda geração, a poesia dele tem 4 fases. A primeira fase da poesia dele está ligada ainda ao final da primeira geração. Então é uma poesia marcada por poemas mais curtos, evidente poemas críticos e densos, mas com um contexto influenciado pela primeira geração, baseada naqueles conceitos de criticidade, a poética parnasiana. A segunda fase dele, que é estabelecida em 3 coletâneas, Sentimento do Mundo, José e A Rosa do Povo, trazem à tona justamente esse comentário que o Luiz Felipe fez sobre o mundo que se desumaniza, principalmente por conta da guerra e o Estado Novo do Brasil. Esta fase é marcada por poemas um pouco mais longos, o poema do Impasse, José, que se tornou inclusive uma expressão popular. A gente vai ler o José daqui a pouco. Vive em dúvida, e agora José. E agora José, como alguns poemas dessa fase, tem metros e temas populares. A metrificação popular é a conhecida redondilha, menor e maior, que inclusive dá um processo de musicalidade para a poesia. Depois nós temos a terceira fase dele, marcada sobretudo por claro enigma, e a quarta fase já surgem alguns poemas eróticos. Lição de Coisas é a coletânea que estabelece essa fase. Então nós temos uma segunda geração bastante eclética, e o Drummond é um poeta carregado de sensibilidade, porque ele trata da infância, da família, da sociedade, de questões ligadas à natureza, ou seja, é uma poesia bem ampla, a marca registrada dele. Ok. Bom, antes da gente falar um pouquinho mais aqui sobre Drummond, Juliano com a gente, somos todos Platão. Legal, Juliano, muito obrigado por você estar prestigiando. E olha aí, pode compartilhar com outras pessoas. Nossa querida professora Giselda, uau, hoje em dose dupla. Sim, dose dupla, né? Só eu que estou aqui de atrapalho, viu? Vamos lá, o Luiz Felipe, né? Baione Ailon, saudades, professor Toninho. Se hoje estou cursando medicina na UEL, é porque o senhor teve uma grande participação. Mandando abraço aqui, legal. Luiz Felipe, até hoje tem aquela corujinha maravilhosa, viu? O presente que o Toninho mais recebe é coruja. Ele tem um estoque de coruja. A Giselda aqui dizendo que amou a camiseta. Tá certo, Giselda? Depois você tem que pegar a sua. Vamos lá, Igor. Ufa, cheguei, né? Porque tá chegando agora para mandar um oi aqui pra gente e para acompanhar também nossa revisão. O Igor também aqui com a gente. A Thaís Lopes, é espetacular, né? Acompanhar esses professores. Muito obrigado, Thaís. E o Zé Pedro, né? Só fera, que delícia. Já é marca do nosso querido. Aqui a Lucimar também chegando, dizendo trio show. O Renan Casarim Albuquerque, há 10 anos escutei os conselhos desse homem. Hoje sou engenheiro ambiental e engenheiro de segurança do trabalho. Valeu, Toninho, valeu, Platão. Guardo até hoje meu colete de aprovado. Maravilha. Obrigado, um abraço. É por isso que a gente fala que há 32 anos o Platão tem formado pessoas, tem aprovado e comprovado. Está aí, né? Comprovação através, inclusive, dos relatos desses nossos amigos, nossos ex-alunos que chegam aqui. E para a gente aqui do Platão é uma satisfação ter vocês e prestigiando o nosso trabalho e deixando também os comentários de vocês. Bom, Toninho, deixa eu continuar contigo aqui, porque eu brinquei agora há pouco com o Luiz Felipe antes do começo da conversa. Eu falei, tá, então Carlos Drummond é considerado o maior poeta brasileiro. Qual que é a relevância desse homem para ele ser tão significativo assim, ser pensado, considerado esse grande poeta brasileiro? Olha, essa é uma pergunta, né, Ronaldo, que ela, além de complexa, ela envolve uma série de fatores. Mas o Drummond se notabilizou justamente pela riqueza de sua obra e pela longevidade. Ele tem uma produção que começa no final dos anos 20, né, início dos anos 30, e vai até depois dos anos 60. Uau. E não é só o tempo, mas a qualidade das obras que surgiram durante esse período todo. E você se manter um poeta tão referendado durante tanto tempo, é porque realmente você tem muita qualidade e as suas palavras têm uma profundidade muito grande. Porque essa é aquela poesia que cala na alma. O que o Drummond escreve é extremamente profundo. Era um homem extremamente humilde e, ao mesmo tempo, de uma criatividade muito diferenciada. E conforme o Luiz usou uma expressão que é maravilhosa, né? É uma poesia dura, porque realmente ela promove grandes reflexões na alma do leitor atento.
E você comentava que ele se divide então em 4 fases, escreve então de forma diferente em cada uma dessas fases? Porque o que acontece? O mundo é dinâmico e cada uma das fases, ele obviamente vai incorporando ao seu estilo toda a experiência de vida que ele vai acumulando. Eu imagino que um indivíduo que viveu aqui um estado novo, depois acompanhou o processo da guerra, ele fala também da infância, da relação difícil que ele teve em Itabira, com o pai, a família. Então tudo isso vai promovendo dentro dele mudanças com o próprio tempo. E tudo isso vai se transformando em poesia. Então não tem como um indivíduo tão atento e tão sensível se manter numa única maneira de escrever e pensar durante tanto tempo. E justamente por isso que ele se tornou, né, essa referência para a literatura. Porque ele não era mais do mesmo. Sempre tinha algo novo, complexo, profundo e digno de ser analisado, né, com muita atenção. Ok, vamos lá, temos aqui também mais comentários. Patrícia Vilela Filipe, equipe nota 1000, muito obrigado. Patrícia, também a Graziele Martins, maravilhosos professores. Obrigado a todo mundo que está com a gente. Você pode mandar seu comentário, você pode participar aqui com a gente. É uma satisfação receber você. Eu prometi que a gente ia ler o José. Cadê o José? Achei o José. Vou ler e aí eu quero ouvir os nossos professores, porque a poesia, a gente está falando aqui do Drummond, talvez algumas pessoas que estão nos assistindo nunca leram Drummond, então a gente também tem aqui uma outra função, né, de despertar o desejo. Se você me permite, imagino que talvez muitos tenham ouvido sem saber que era Drummond. Sim. Porque existem vários poemas do Drummond que caíram no gosto popular, e uma delas é José, que é de 42, que é a coletânea que pertence a José. Então vamos lá. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galope, você marcha, José. Você vai, José, para onde? É isso. E daí, Luiz Felipe, começamos com você. Pode ser. Então, uma das leituras que a gente pode ter desse texto, e ele é muito interessante, a gente viu ali, José, você sem nome. Como o professor Toninho já disse, José é um poema universal. Ele é endereçado aos sem nomes, aos anônimos que vivem no nosso planeta. O que acontece, talvez uma das principais absorções que eu posso ter de semântica, de significado desse texto, é na questão da alienação do ser humano. É um homem, é um José, é uma pessoa que ele não consegue romper das paredes que o cercam, seja das paredes dos obstáculos, das dificuldades econômicas, seja ali das dificuldades de romper adquirindo conhecimento, é um homem ignorante, mas esse José ele não consegue sentir, esse José ele não consegue nem morrer, para isso ele serve. Esse José não serve para nada, você entende? É um homem que fica ali, à mercê, no canto. E isso fala muito, talvez, de todos nós, porque em algum momento a gente não consegue romper em algum sentido nas nossas vidas. Muito bem. E o interessante, né, que dessa universalização que o José tende a promover, e outra coisa que chama bastante atenção é que ele diz ao final, né, você marcha, José. Na verdade, Ronaldo, o que o Drummond mostra claramente é que na vida nós precisamos marchar apesar dos problemas. E não há uma forma de fuga, a vida ela é vivida uma vez só e você precisa enfrentar todos os obstáculos. Eu até estava vendo, acho que você vai ler um dos poemas, que a gente faz um contraponto com José, que é no meio do caminho.
Porque por mais obstáculos que a gente tenha, só nos resta marchar e tentar vencê-los. E esse marchar aqui tem um sentido duplo, porque José, conforme eu disse, é da década de 40. E aí você tem uma relação direta com o que estava acontecendo no planeta, a guerra. A gente também percebe os verbos no passado e a questão da negatividade, do pessimismo, da tristeza, todo esse gosto amargo que corroborava com a vida dessas pessoas naquela época. Então, os inúmeros processos de dificuldades e de desafios, nós precisamos vencer um a um, porque em todos nós existe um José. Porque os nossos problemas são problemas que se refletem em outras pessoas, mas muitas vezes nós nem sabemos e o outro nem sabe da gente. Então essa universalidade é muito bacana por isso, porque José é um ser universal. Aliás, é um nome comum, se fez comum por conta dessa própria identidade. Muito bem com a gente, Lucimar mandando aqui, semana de muito aprendizado com esses professores maravilhosos, Toninho e Luiz Felipe, viva a literatura! Muito bem, Lucimar, viva a literatura, importante demais despertar inclusive o desejo de ler, né? A Vanessa Félix dizendo que está tudo muito bom, muito obrigado, Vanessa, sempre bom ter você com a gente também. Bom, o da pedra é no meio do caminho o título, né? No meio do caminho, nessa coletânea Antropologia Poética. O Luiz me explicava antes, e acho que é importante a gente repassar isso para as pessoas que estão nos assistindo, essa coletânea foi feita pelo próprio Drummond, diferente daquilo que o Toninho me explicava ainda nessa semana, que algumas obras, como da Cecília, por exemplo, as editoras organizaram aqui, o próprio Drummond organizou essa coletânea, é isso, Felipe? Isso. Isso é interessante porque quando ele fez isso, assim como o padre Antônio Vieira, ele sabe que ele está organizando algo que é bom, você entende? Ele se reconhece como autor, olha que ele não é modesto. Bom, você entende? Mas ele tinha razão para não ser modesto. Por esse motivo. Então ele mesmo organizou. Alguns desses poemas já estavam em outras obras, Toninho? Sim, na verdade a antologia é uma grande reunião. Inclusive ele vai dividir, né, por facetas, por características, as obras. Mas elas são obras da vida do Drummond. Tudo bem. No meio do caminho. Esse daqui é conhecido, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Toninho, eu já escutei gente falar que isso daqui, esse camarada aqui não tinha nada na cabeça, para ficar escrevendo esse negócio que tinha pedra no meio do caminho. Ah, tá, tinha pedra, e daí? Existe uma palavra no meio acadêmico e modernista que é o prosaísmo. A linguagem do Drummond muitas vezes ela é prosaica. E de tão simples parece óbvio, mas não é tão simples você perceber o óbvio e dele fazer poesia. No meio do caminho tem um poema que inclusive o Larbilac fez, né, inspirado nos italianos, Nel mezzo del cammino, que é assim, todos nós nesse momento estamos no meio do caminho da nossa vida, porque você tem passado, você tem presente e sonha com o futuro. Mas há um fato, da mesma forma que nós nascemos e temos, quando conscientes, a certeza da morte, no meio do caminho mostra a certeza de desafios. Então, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, é para mostrar que nós temos obstáculos o tempo inteiro, e vencê-los só nos fortalece e nos faz bem, porque é justamente o desafio da dor que tem a capacidade de amadurecer o ser. E ele diz, nunca me esquecerei a vida de minhas retinas fatigadas, quer dizer, mesmo retinas fatigadas, gastas, envelhecidas, você continua enfrentando problemas e desafios o tempo inteiro. O fato de ser jovem, maduro ou idoso não quer dizer que você está incólume a enfrentar desafios. Eles te irão enquanto você viver. Por isso que ele termina depois, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. É a repetição dos desafios, dos problemas que nós temos que vencer constantemente. Quer dizer, todo dia um problema, todo dia tem uma dificuldade, esse negócio de vida cor-de-rosa, o Drummond deixa claro que não existe. Só para Pantera. E vou te dizer o seguinte, os desafios começam para muitos quando o despertador toca. Não é? Aqui eu gostaria só de fazer uma observação. Esse poema, por exemplo, faz parte da primeira fase do Drummond. E aí ele é marcado por versos livres, onde a metrificação não é a preocupação do autor. Então ele trabalha com a liberdade formal e com a liberdade de expressão. Ele escolhe sobre aquilo que ele quer falar.
E aqui ele reflete, ele filosofa sobre a vida, sobre a existência, sobre os problemas que são cotidianos e repetitivos. Toninho, só um outro aspecto, você pontuou aí, em vários momentos está dizendo, olha, isso aqui é da primeira fase do Drummond, isso aqui é da segunda. A prova da UEM chega a esse ponto, por exemplo, de pegar uma obra como essa do Drummond e pontuar lá e cobrar que fase que é o poema, que é a poesia do Drummond? Normalmente não. Eu faço isso para localizar o leitor e fazer perceber quão rica é a literatura do Drummond. Ou seja, levar ele para além daquilo que... Isso, porque ele se reinventa, ele traz novos nuances para a poesia, de novos temas, com o mesmo brilhantismo. O que chama atenção é que Drummond foi maravilhoso em todas as fases, independente das experiências, da visão de mundo e do momento. É isso que realmente, você falou, estou me tornando repetitivo, que faz ele ser tão diferenciado. Não há mesmice. Ok, Vitor Santos com a gente, equipe sensacional. Obrigado, Vitor, muito bem-vindo aqui. E você que está com a gente pode compartilhar, pode convidar amigos para assistir a gente ao vivo e também para assistir num outro momento, né? Ao longo do fim de semana aí, acompanhar esse nosso bate-papo, quem sabe ir refrescando aí a memória com as obras literárias, com as obras que vão cair no vestibular da UEM. A gente pode chamar e pode dizer que o Drummond tem uma característica de pensar, de discutir as questões existenciais, como pontuou o Toninho nesses dois poemas que a gente leu? Com certeza. É uma característica dele? Sim. A literatura em si é um produto do meio, vamos assim dizer, né? Ela reflete o que está acontecendo na sociedade. Como a gente já apontou, as questões das guerras, as problemáticas sociais que estão acontecendo no mundo, isso também eu posso caracterizar como uma diferença da primeira geração para a segunda geração. A primeira geração é uma poesia mais leve, nós temos os poemas minutos, mais curtos, como o professor Toninho já disse, a questão da liberdade formal, a questão da liberdade de conteúdo, isso é mais expresso, é mais veemente na primeira geração. Acontece também na segunda geração. Porém, na segunda geração, a gente tem um pouco mais de profundidade nessa estrutura sintática. A sintaxe ela é mais bem desenvolvida. O professor acabou de ler, você acabou de ler No Meio do Caminho, o professor explicou belamente o poema, e ali a gente pode ver que a gente tem uns torneios sintáticos que não acontecem na primeira geração. E, por meio dessa sintaxe mais aprimorada, a gente consegue refletir as questões existenciais. Eu também posso falar para você, como a gente até estava conversando, o Drummond, conforme ele vai envelhecendo, ele próprio fala que ele decide não usar muitos o quê? Adjetivos. E cada um de nós, que somos leitores, a gente passa então a significar as lacunas que estão dentro do texto. Porque a pedra para mim, a pedra para você e a pedra para o professor Toninho são experiências diferentes, são problemas diferentes. Então perceba que essa questão do existencialismo, do niilismo, do pessimismo estarão presentes dentro dessa estrutura também formal do poema do Carlos Drummond de Andrade. E é interessante isso que o Luiz falou, porque à medida que o tempo passa, isso vai se tornando mais nítido e mais profundo. Aí entra uma outra questão, não sei se o Luiz concorda comigo, mas assim, passa a exigir mais também do leitor. O leitor? Porque num processo de evolução normal, o leitor também vai se depurando, porque ele também vai se tornando mais exigente, justamente por conta desses nuances, não é? E essa profundidade, ela depende da instrumentalização do leitor para ter alcance nessas percepções todas. O fazer poético, o estar no mundo, a família, o momento, tudo isso ele cria conexões. E, obviamente, sobre o leitor pesa uma necessidade maior de entendimento daí. Quer dizer, trocando aqui os termos, a leitura fica um pouco mais difícil para quem mais complexo. Vai começar aí, talvez, né, se apaixona aí pela nossa conversa, né, pelo Drummond, tem que entender que talvez a leitura inicial do Drummond pode causar uma certa estranheza. Mas todo grande escritor, aqueles que deixaram o nome na história de forma diferenciada, viveram isso. Machado foi assim, Guimarães Rosa assim, e Drummond assim, João Cabral de Melo Neto também, Manuel Bandeira, porque o indivíduo se aprimora com o tempo. Claro que muitas vezes isso vem em forma de pessimismo, né, de criticidade, de uma leve amargura, mas é porque ele olha para a natureza humana, né, Ronaldo? E aí as nossas vicissitudes ficam todas expostas.
Thaís Shedlovski, acho que é isso. Platão sempre inovando. Saudades, professor Toninho. O pessoal aqui que já passou por aqui está sempre referenciando você. Você é mais novinho, daqui 30 anos, 40 anos ou 200 anos, o pessoal vai falar de você também. O Luiz fará em menos tempo do que eu levei muito tempo para fazer. Ana Paula Ribas Oliveira, a literatura é muito mais prazerosa nessa escola. Olha só, muito obrigado, Ana Paula, pelo seu carinho. Bom, para a gente fechar Drummond, a nossa conversa sobre Drummond e começar Milton Ratum. O que o nosso aluno, o que a nossa aluna, o que aquela pessoa que está assistindo a gente, que vai concorrer a uma vaga no vestibular, o que essa pessoinha precisa saber a respeito dessa obra? Assim, essência, vamos lá. Olha, eu acredito que o aluno ele precisa saber a fase a qual ele pertence para saber essas características que a gente já discutiu e, é claro, saber compreender e interpretar os poemas. Porque eu acredito, caso caia o Carlos Drummond de Andrade, estará lá um poema. E esse poema, quanto mais ambíguo, melhor ele será. E o que acontece? O aluno tem que ler e essas possíveis interpretações o aluno vai ter que falar: isso é possível? Não é possível? E isso depende da leitura desses alunos. Então, ter esse domínio. É isso mesmo. São as duas situações que são contundentes para que você possa fazer uma boa prova. Eu entendo sempre que ler e reler traz já por si só uma condição favorável para a interpretação. Porque no caso de um bom poema, e o Drummond, né, está eivado de ótimos poemas, é fundamental ler com atenção, ter cuidado e saber o posicionamento e fases, as características ou livres ou metrificadas, que são as questões formais, a UE eventualmente também pode cobrar. Viviane Regílio, é um privilégio ouvir essas sábias reflexões sobre a obra do Drummond. Parabéns pelo projeto, estou com saudade de vocês. Beijos, muito obrigado, Viviane, por você estar com a gente. Bom, todo mundo aí, muito obrigado. Vamos para o Milton Ratum, dois irmãos. Eu brinquei agora há pouco com o Felipe, Toninho, antes da conversa começar. Eu falei, tá, esse sujeito com dois irmãos é de qual escola? Aí ele falou, não sei se ele estudou no Platão. E daí? Olha, na verdade, a literatura, conforme nós já conversamos um pouco aqui, ela veio do barroco até o modernismo. E há um hiato ali que é o pré-modernismo. O modernismo buscou uma coisa mais nacional, sobretudo na sua primeira fase, mas o Milton é autor da literatura contemporânea, do modernismo contemporâneo. E a obra, apesar de estar centrada no modernismo contemporâneo, que é mais recente, ela tem traços universalizantes. Por quê? Porque o que nós vemos aqui se reproduz em outras famílias, em outros lugares, ou seja, ela tem um contexto bem amplo, como um enredo, como história, porque ela retrata o ser humano e, em específico aqui, foca numa família que é, por acaso, aqui uma família de libaneses, mas que poderia ser de portugueses, de alemães, de japoneses, porque os problemas que a gente vê aqui dentro podem se reproduzir em qualquer outra família, em qualquer outro lugar. É bem aquilo que você conversou ainda lá na segunda-feira a respeito do Machado, né? Quando trata da vida humana, quando trata da existência humana, da natureza humana, a obra se torna atemporal, né? Exatamente isso. Para você, Dois Irmãos é um livro fantástico, né? Você pontuava para mim que esse livro é extremamente significativo, é de fato uma obra-prima. Com certeza. Se a pessoa ela gosta, por exemplo, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, também vai gostar muito dos Dois Irmãos de Milton Ratum. É uma literatura, é um romance diferente de muito do que eu já li, por exemplo. É uma questão, é cheio de flashbacks, flash forwards, ou seja, ele avança e vai no tempo, é um vai e volta a todo momento, o narrador brinca com essa questão, não tem uma linearidade. E isso é uma questão de estilo do autor e enriquece de uma forma muito grandiosa o texto. De certo modo a gente pode dizer que remete a uma estética um pouco mais contemporânea, né? Porque o cinema já faz isso, outras obras fazem isso. Mas Machado também fazia muito isso, né? Os flashbacks no romantismo. Você também, no próprio romantismo, nós vivemos algumas situações de flashbacks, né? O Alencar já fazia isso, mas conforme o Luiz falou, o Milton Ratum faz isso de uma forma assim extraordinária. E essa contemporaneidade que você acabou de associar ao cinema, ela realmente é bárbara. Acredito que seja isso, tá? Ok, então, Dois Irmãos têm essas características, mas o William Júnior está aqui com a gente, aplaudindo. Muito obrigado, senhor William. Bom ter você com a gente.
O Milton, em Dois Irmãos, nessa obra, ele faz uma intertextualidade, quem sabe com Esaú e Jacó, do Machado de Assis, com o próprio texto bíblico, que o próprio Machado já faz uma certa intertextualidade, ou não? Com certeza, tá? É muito claro e evidente. Quando a gente pega, por exemplo, o penúltimo romance realista do Machado de Assis, Esaú e Jacó, retrata os dois irmãos que, só nesse título, já tem um intertexto com os filhos de Rebeca. E os protagonistas de Esaú e Jacó, isso que é interessante, não são chamados nem de Esaú nem de Jacó, é o Pedro e o Paulo, que também são nomes bíblicos. E são dois irmãos que também não têm uma relação muito boa, não se dão bem. Agora, a gente pode ver, por exemplo, os dois irmãos Esaú e Jacó, os bíblicos, a gente tem uma questão também conflituosa entre os dois. Ali a gente tem a Rebeca, que ela tem uma preferência pelo caçula. Aqui nos dois irmãos nós temos a Zana, que ela tem uma preferência também pelo caçula, o Omar. E eu até conversei com você, não sei se o professor Toninho concorda, mas eu ainda consigo fazer ainda uma outra intertextualidade bíblica ainda, Caim e Abel. Esses dois irmãos que também, um sente inveja do outro e gera uma série de conflitos. Concordo, é isso mesmo. E é interessante para você ver como a riqueza de um autor, até onde ela vai. O Machado faz isso, o Ratum faz isso, e o interessante é como essa obra se propaga a partir daí. Porque, conforme eu disse, não é uma família de libaneses, mas que vive um contexto de conflitos, afeta qualquer família. E nessa questão da intertextualidade, a gente percebe muito bem como as influências se notabilizam. E, no caso, a Zana tem 3 filhos, casada com o Halim, e, na verdade, o grande amor do Halim era a Zana. A partir dos filhos, a Zana volta-se para os filhos, o marido sente-se relegado a um segundo plano. A preferência dela, clara, é pelo caçula, e o Omar era boêmio, festeiro, saído. O Jacob já impressionava pelo porte, mas era mais introspectivo, mais calado, com pensamento e raciocínio mais matemático. E a Rania talvez seja o ser mais equilibrado nessa família. Mais equilibrado porque ela quem acabava sendo responsável em administrar algumas questões dos bens familiares. Porém, ela também acaba se envolvendo, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, de uma forma trágica nessa relação conflituosa que existe dentro da família. Mas a percepção da análise que o Luiz fez é a corretíssima e dá para voltar justamente em Caim e Abel por conta dos conflitos. A Laine Jacob está com a gente, meu filho hoje engenheiro civil e mecatrônico pela UEM. Olha só, agradeço ao professor Toninho e toda a sua equipe, sempre grata ao Platão. É gente que já passou por aqui, por isso eu tenho insistido, Quem conhece a nossa história, quem conhece o Platão sabe que a gente tem feito a diferença na formação de muitas pessoas. Mas olha, eu quero voltar aqui para a obra, porque quando a gente faz um olhar crítico para a literatura, a gente sempre fala assim, olha, quem de alguma forma se assemelha ou busca um estilo de alguém que já fez alguma coisa, já escreveu, que já foi um sucesso, ele faz uma obra menor, então ele é quase uma imitação, não é o caso do Milton Ratum, ele não faz só uma espécie de paródia da obra de Esaú e Jacó de Machado de Assis, ele consegue ser inovador, trazer um estilo novo, uma forma nova de escrita. Olha, o Luiz Felipe fez um comentário que é fantástico, acho que resume o que eu penso, inclusive, Ele é diferente de tudo que a gente tem comumente. E eu entendo que a inspiração e a intertextualidade que o autor muitas vezes se vale é justamente para valorizar, mas não com o propósito necessário da paródia, mas da inspiração. Porque se você for observar, inúmeros autores do século XX se inspiraram na Bíblia. E em personagens, em situações e circunstâncias. Daí um exemplo há pouco que nós tivemos aqui. Mas ele vai bem além. A linguagem dele, a maneira de construir as personagens, esses flashbacks que o Luiz fez alusão, a construção dessas personagens da trama, porque é uma família que vive realmente uma situação inusitada, complexa, doentia e todos próximos e ao mesmo tempo todos distantes entre si, e com muitas dores, com muitas feridas expostas e não tratadas. Porque a obra começa com a Zana na cama, querendo saber se os irmãos se reconciliaram. E a personagem é um narrador testemunha, oriundo, nascido nessa família, que
que não sabe inclusive quem é o pai, porque ele é filho de uma pessoa que vivia com a família, a personagem Domingas. E paulatinamente você vai lendo a obra, aí você descobre que o narrador é Nael, e na verdade Nael é neto de Halim, mas não se sabe quem é o pai, se Jacob ou se Omar. Então você imagina os dramas todos. Atropelando um pouquinho, sugere-se que Omar seja o pai, porque ele era boêmio, bebia muito, perdia muitas vezes a noção das É um coisas. jogo que aparece em Dom Casmurro. E outra coisa, Fica sim, aquela dúvida, de certa forma. Traiu, não traiu. Mas com nuances diferentes na construção. Né? Acho que são abordagens diferentes. Aqui há uma sugestão um pouco mais, diria, explícita. Existe também uma possível relação da irmã com os irmãos, numa situação incestuosa. Nael, o sobrinho de Rania, teve com ela uma relação amorosa, teve um relacionamento sexual. Então, você imagina como tudo isso é complexo dentro desse ambiente, numa Manaus que já vivia o período da decadência, né, do início do século XX. Então, inúmeras situações complexas são trazidas para o leitor. Olha só, essa complexidade toda, inclusive, resultou numa obra televisiva, né? Sim, que a própria Globo produziu uma minissérie chamada Dois Irmãos, e muito boa, por sinal. Consegue retratar muito bem o romance do Milton Ratum. Essa obra, então, a questão familiar, ela é importantíssima para se pensar as relações, ou seja, os relacionamentos, é isso, Luiz? Sim, principalmente posso falar nesse caso aqui as relações familiares, né? E isso também é um olhar meu sobre o livro. Dois Irmãos, esse é o título. E do começo ao fim fala sobre os dois irmãos, Jacob e Omar. Mas para mim, a principal problematizadora do livro não são os dois irmãos, mas sim a mãe. A mãe, né? Você vê, o Halim, ele sempre está a buscar a esposa. Os dois irmãos... O Halim é o marido da Zana. Da Zana. Os gêmeos, né, os dois filhos, são filhos, precisam de quem? Da mãe, né? Quando criança, crescendo, adolescente e tudo mais. Mas só que a mãe, por conta que o caçula, o Omar, nasceu doente, fraquinho, se aproximou, abraçou mais o menor. E isso gerou uma série de conflitos, desestruturou toda a família, todo o aparato familiar. E eu acredito que tudo isso é culpa da mãe. A mãe sempre protegendo, o professor já falou, boêmio, mulherengo, revolucionário, agressivo, mas sempre a mãe encobertando. O pai queria talvez colocar o filho no reio certo, nos limites, mas a mãe, não é bem assim. Ou a mãe falava, olha, o Omar é tão bom quanto o Jacob. E a gente lendo, a gente percebe que não é bem por aí. Eles são bem diferentes, são opostos. Mas a mãe sempre abraçando isso se tornou um problema dentro desse seio familiar. A própria Rania, que poderia ter se envolvido com um jovem, poderia ter casado, poderia ter tocado a sua vida, foi proibida pela própria mãe. Isso não aconteceu, acaba se envolvendo com os irmãos, depois se envolve com o próprio sobrinho e ela acaba só. Ou seja, é fato que essa complexidade toda familiar, né, a origem dos problemas é como a Zana administrou tudo isso. A partir do momento, porque é muito bonita a conquista do Halim. O Halim era um homem apaixonado por ela, né, foi atrás da conquista, a desejava, conseguiu convencer o sogro, constituiu a família, foram 3 filhos, mas ele entende que assim, os filhos privaram a relação dele e da esposa. Os filhos eram os responsáveis por afastá-los. A Zana não soube lidar com isso realmente. Nitidamente tem uma preferência. Há um entreveiro entre os dois irmãos que resulta numa cicatriz em forma de meia-lua, quando o Omar agride o Jacob e ele é mandado para fora do país, para a família lá no Líbano, com a qual ele não tinha a menor intimidade de relacionamento. Isso fez com que os sentimentos ruins se tornassem maiores ainda, ou seja, a mãe não teve equilíbrio para tratar, gerir, administrar isso e aproximar. O que ela fez foi distanciá-los. Quando o Jacob volta, o sentimento de raiva, de ódio é perene, muito maior. E ele acaba casando fora dos domínios da família com a Lívia, que foi justamente a garota que despertou essa situação de ciúme em Omar, que provocou a briga, não por conta dela, mas por conta do que o Luiz acabou de dizer, né? O caçula era mimado, e tudo isso desencadeia então nessa série de acontecimentos trágicos e muito dolorosos. É um livro
que ele, na minha forma de ver, ele é muito para o adulto, Ronaldo. Porque quem tem família, que tem experiência, consegue perceber todas essas cicatrizes que o Luiz falou. Ele nota talvez mais, ele consegue absorver melhor o discurso do livro do que necessariamente o nosso jovem adolescente. O adolescente vai entender o livro, que a obra em si, a linguagem, a maneira, o ratum, ela é envolvente. Mas essa percepção dolorosa toda nas relações, porque são marcas muito profundas, e são marcas que acompanharam todos, e que levaram, inclusive, vários deles à morte. E o Nael, que é esse narrador testemunha, consegue, nesse tom, né, com essas idas e vindas, com esses avanços e recuos, e pontuando tudo isso. E é incrível que o Halim, inclusive, não trata ele como neto, mas ele se torna, inclusive, a personagem com a qual o Halim, inclusive, em alguns momentos, desabafa, conta a história. É muito triste o livro, mas é fantástico. Bom, já temos aí 40 minutos de conversa, passa rápido demais e com essas duas feras fica muito melhor. Bom, o que nosso candidato precisa levar principalmente em consideração nessa obra? Toninho, Luiz Felipe, não discutem para quem fala primeiro, por favor. Mas eu diria, nesse caso, mais saber a questão da narrativa. Como se dá a narrativa? Qual que é a história que tem aqui? Seria talvez o que mais os professores da UEM poderiam cobrar na prova da UEM. A estrutura narrativa é riquíssima, eu acho que ela tem que ser explorada. Lembrando bem aquilo que eu já enfatizei 2 vezes, Nael é o narrador testemunha, é quem conta a história, é quem faz a história chegar ao leitor. Ela não tem uma sequência de princípio, meio e fim, existem esses avanços e recursos, conforme o Luiz já muito bem colocou. As personagens são extremamente ricas e a relação final disso tudo é Zana morta, Halim, o Jacob, a relação entre eles, o próprio filho, o Nael, espera um posicionamento supostamente do Omar, um pedido de desculpas, né? Domingas também, ou seja, a família foi devastada e devastada. Então por isso que a obra é tão rica, né? E ao mesmo tempo tão triste, tão intensa. Mas é exatamente, a construção da narrativa é o grande segredo. Bom, gente, tá aí para você um resumo, né, do que é preciso pensar em Dois Irmãos e Antologia Poética de Carlos Drummond de Andrade. Com isso, nós concluímos as 10 obras que vão ser cobradas no vestibular da UEM. Talvez você esteja assistindo hoje, não viu ontem, não viu anteontem. Então faz o seguinte, no Facebook do Platão está ali, né, na timeline, ou seja, na linha do tempo do nosso Facebook. Estão ali todos os vídeos, desde segunda-feira, né, a gente começou com o professor Toninho, todos eles estão devidamente identificados, TV Platão Especial, e aí a gente coloca ali o nome das obras sobre as quais nós estávamos conversando. Então você pode consultar, assistir, compartilhar, marcar amigos, para que outras pessoas tenham acesso, né? Aproveitem durante, quem sabe, esse fim de semana, dá uma olhadinha, uma conversa mais leve, né? Não tem aquela pressão toda de ir para o livro, de pegar a apostila, né? Eu acho que fica muito mais agradável estudar. Inclusive não é muito legal que você nessa véspera, né, fique aí pressionado com os livros, com as apostilas, porque certamente você vai perceber que ao longo desse período você não conseguiu ver tudo, é impossível ver tudo, então acaba se sentindo mais pressionado. Então faz algo mais leve, a oportunidade de assistir os vídeos. Luiz, muito obrigado pela semana que passamos juntos aqui. Prazer, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Agradeço ao professor Toninho pela oportunidade. Estar aqui sempre é muito bom, é um privilégio. Toninho, bom demais falar contigo, sempre aprender contigo. Obrigado pela oportunidade, por acreditar nessa nossa proposta. Nós agradeço ao Luiz, né? Brilhante. O Luiz sempre traz, até através do trabalho que ele tem desenvolvido na escola, reflexões muito importantes, porque a literatura tem essa capacidade de despertar no outro sentimentos, sensações, histórias, para inclusive fazer com que a gente tenha leituras mais amplas do próprio sentido da nossa existência. Quero te agradecer também, né, pelo teu comando desse programa, que já é uma coisa instituída e sucesso, né? O Luiz já disse isso no início, você sabe fazer a mediação, a pontuação e despertar em todos nós o desejo, inclusive, de participar cada vez mais. Obrigado. Fico honrado. E olha só, gente, o convite agora não sai nem não, porque eu tenho um convite para você. Domingo,
finalzinho de tarde, começo de noite, aqui no Facebook do Platão, a gente vai falar sobre redação. Porque na segunda-feira, além da prova de literatura, tem a prova de redação. E a prova de redação, gente, pode ser determinante para você ser aprovado, para você não ser aprovado. É uma prova de 120 pontos, são 2 redações, 2 gêneros diferentes que são cobrados, e ter ali algumas dicas, algumas orientações pode fazer toda a diferença. A gente vai estar aqui no fim da tarde, começo de noite, aí por volta das 6 horas, a gente vai estar aqui com a professora Lu Oliveira, nossa professora de redação, para a gente conversar, tirar dúvidas, trazer para você um bom papo e quem sabe ajudar você também no vestibular com a redação, especificamente com a redação. Tá feito o convite? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado Felipe, muito obrigado Toninho. Gente, valeu mesmo, abraço para você, bom fim de semana e até domingo.